Gilberto, querido, bem-vindo, tudo bem? E aí, menina, boa noite a todos. Boa noite a você. Você está me vendo e está me ouvindo? Estou sim. E você? Me escuta, me ouve? Eu estou. Eu vou te mostrar. Você me fez uma pergunta aqui, eu não consegui responder, mas aí do lado direito da sua tela tem três pontinhos. Se você Hum, clicar aqui, você vai poder compartilhar o nosso bate-papo para quem você quiser, no WhatsApp, no Instagram, enfim. Não sei se você consegue ver aí. Tem três pontinhos. Travou lá? Ele deve estar compartilhando. Viu? ele entrou. Ah, tá. Ele deve estar compartilhando. Aí dá uma travada. Gilberto, querido. Agora ele travou de ver, né? Saiu. Não, voltou. Voltou. Voltou? Voltou. Aí, muito bem. Gilberto, antes de começarmos esse bate-papo, quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade de você topar bater numa tecla que é muito importante, principalmente voltado aí para esse universo feminino. Então, muitíssimo obrigada, tá? Uhum. Agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema. É um tema que pouco é falado, pouco é dito, né? Então, acho que cada espaço que eu tenho para falar sobre ele, eu fico agradecido. Você já fez entrevista alguma vez ou é a primeira vez? Assim, live, É. já fiz outra já. Ah, então tá cascudo, assim é que é bom. Você é de qual lugar do Brasil? Sou do Rio de Janeiro, Você é do Rio? Eu sou da Tijuca. Você é de onde? estou em Jacarepaguá. Jacarepaguá, gente. A gente está a 45 minutos de distância, mais ou menos, né? De carro dá mais ou menos 20 minutos, porque é só de subir a serra descendo, já está na Jaú, desceu, já está lá. Grajaú, Jacarepaguá, é verdade. Que bom. Vamos marcar para tomar um café? Com Para eu te certeza, dar um livro que fala sobre abuso? vamos. Por que não? Muito bem. Deixa, Agora, eu só fala. colocar uma lâmpada aqui, porque acho que tá meio escura a minha imagem. Não tá? Acender a luz? Pode acender, vai lá. Então, Claro. vamos ficou melhor. Melhorou ou Eu piorou? consigo te ver, não, ficou legal. Eu consigo te ver legal. Ah, é? Consigo te ver. Tá. Tá Meu problema tranquilo, né? com vídeo, meu problema Tá, com vídeo é a iluminação. Não foi legal a questão. tá Ó, ótimo. A gente consegue te ver sim. Oi, Gilberto, antes de começarmos, fala um pouquinho sobre a sua formação, sua área de atuação, enfim, especialização, para que a gente possa conhecer você um pouquinho. bom, eu sou psicólogo clínico, me formei pela FRJ, né, aqui no Rio de Janeiro. Tenho mais de 20 anos de atuação como psicólogo. Sou terapeuta também, né? E eu trabalhei muito tempo com abuso sexual de criança. Então, foi muito forte. Aliás, o meu estágio começou no ONG para abordar esse tema. Então, de alguma forma, isso tem essa maneira cultural, desde na faculdade, então, esse tema atravessa a minha vida. E aos poucos está indo, né? É um tema que eu trabalho com ele, mas agora eu estou focado em atender mulheres adultas que foram abusadas na infância. Antes eu atendia com crianças, o abuso foi juvenil.
mulheres adultas na infância. Que é um povo abandonado, né? É um grupo de mulheres abandonada. Entendi. Pois é, isso levanta uma questão muito interessante, né? Porque não é todo mundo que gosta de trabalhar com vítimas de abuso, principalmente abuso sexual. A gente sabe que as vítimas, muitas vezes, elas vivem no silêncio, elas não gostam de se expor e ajudar vítimas, esse perfil realmente deve ser muito punk. Por que você resolveu trabalhar com mulheres vítimas de abuso sexual? Bom, o que acontece? Aqui no consultório, né, eu também na Tijuca, começaram a aparecer clientes, sexo feminino, e em dado momento, situações repetitivas. Como eu trabalhei muito tempo com isso, aqueles sinais ficam claros para mim com muita facilidade. E eu falei, puxa, essa pessoa aqui, essa cliente foi acusada. E quando eu checar sim, tinha sido. Uma delas me procurou por conta do abuso. Procurava demanda de ansiedade, estresse, relacionamento abusivo. Mas nenhuma delas chegou para ajuda abusada, de infância, e queria cuidar disso. Nenhuma delas. Eu achei, puxa, a princípio, não dei muita importância nisso. Pode ser coincidência. Mas com o passar do tempo, não é coincidência isso, há alguma coisa mais por trás. Aí eu comecei a buscar. E aí eu comecei a entender, Ô, peraí. Gilberto, me dá só um minuto, sabe por quê? A sua voz, ela tá muito baixinho, né, gente? Deixa eu ver Abaixa. se eu colocando o fone aqui, eu consigo te ouvir melhor, porque o volume está muito baixo. Do telefone aqui tá alto, normal. Não estou te escutando. Não estou te ouvindo. Não te escuto. Você me escuta? Não. Não estou. Você não está me ouvindo? Agora estou. Agora estou. Ah, agora eu também estou te ouvindo. Agora eu estou. Tudo certo? Tá me ouvindo? Eu estava te ouvindo bem antes. Ah, tá. Não, é porque aqui o volume estava baixo. Agora eu botei o fone e melhorou. Ah, tá. Desculpa, Gilberto, volta um pouquinho e fala pra gente do. Você falou que muitas mulheres começaram aí ao consultório. Volta um pouquinho e explica pra gente. Então, eu me dei conta, né, no processo das clientes, que, dado momento, ela começava a dar sinais de possíveis abusos na infância. Quando eu levava a questão para esse lado, elas revelavam. Não, Gilberto, foi abusada assim, aconteceu assim, assim, assim. E aí todo o processo terapêutico mudava, por conta desse abuso que foi revelado por elas. Só que eu comecei a notar que começou a ficar meio que comum isso. Né? Poxa, o que acontece que as mulheres estão assim? E eu comecei a buscar, focar mais nessa questão. Ou seja, dezenas de mulheres que eu atendi, né? Nenhuma delas chegou no consultório com a demanda. Fui abusada na infância e queria cuidar disso. Todas elas. Chegou com outras demandas e, no decorrer do processo, os abusos apareceram. O que isso me disse? Elas foram abusadas, não se deram conta de como, mesmo adulta, o abuso continuava interferindo na vida delas. Exatamente. Tudo que a gente não consegue resolver na infância, né? Seja abuso emocional, psicológico, sexual, a gente não consegue trabalhar isso na infância, no adolescente, algum trauma vivido, isso vai nos acompanhando no decorrer da vida. E isso vai refletir na fase adulta, numa fase mais avançada, e são emoções. Se a gente não trabalhar as emoções, a gente adoece de verdade. Agora,
Ô, Gilberto, existe algum percentual, por exemplo, de mulheres abusadas, a Monique, de 100%, 90% eu posso te garantir que foram abusadas. Tem alguma coisa assim ou não? Olha, existe, veja bem, esse é um tema pouco pesquisado. Só para você ter uma ideia de comparação, a AIDS começou a aparecer no Brasil, notícias sobre a AIDS começou a aparecer no Brasil no início da década de 80. Eu lembro que, às vezes, era hábito naquela época, a gente parar na banca de jornal e ficar tirando casquinha das matérias. A gente lia o título, de baixo, e acabou, ninguém para o jornal. E muitas das vezes eu percebi, por isso dizendo o seguinte: você sabe que o grupo de risco é grupo A e grupo B, pega esse pessoal, bota no navio e joga fora. Joga no mar e acabou o problema. Isso na década de 80. Ou seja, era essa a mentalidade do povão na época. Em vários momentos eu percebi isso. De 80 para cá, houve pesquisas, estudos. Hoje, o soro positivo, ele consegue viver uma vida normal, entre nós, numa boa. Ele consegue sobreviver. O abuso sexual é algo milenar, há centenas de anos que acontece, e até hoje não sabe nem as causas dele. Esse assunto, talvez você sente numa mesa de um bar, uma pessoa puxa um assunto sobre, tipo assim, eu matei alguém. Esse assunto fica enrolando ali na mesa. O assunto acontece na mesa. Como foi, porque tu fez isso, o que você sentiu e tal. Eu duvido que até um abuso sexual chegue numa mesa de bar e tenha vida longa. Ele não tem. O máximo que acontece é o seguinte: tá todo mundo sentado no bar, batendo papo, televisão está ligada, e aí aparece a notícia no jornal. Fulano, o cara abusou da vizinha assim, assim, assim. Aí todo mundo no bar está revoltado, chateado, com ira, querendo matar o cara e tal, mas todo mundo vai passar disso. Então é um tema que ele não tem espaço para debate, reflexões. E com isso, quem perde são as crianças, quem perde são os pais das crianças, quem perde são os parentes das crianças. Então existe de abuso. 9 crianças de abuso, tem outros que é 7, 8, 8. Outras dizem que 70% das crianças abusadas, o abusador é da família. Outras pesquisas falam, não, 85% das crianças. Quer dizer, tem dados, mas é só sobre a criança. Dados quantitativos, não qualitativos. Entendi. Nessa pandemia, né, a gente viu que muitas vítimas de abuso, crianças, ficaram enclausuradas com seus abusadores, porque elas não podiam ir para a escola, elas não podiam sair para ir para sei lá para onde, e elas ficavam em como que essas crianças da pandemia estarão mais tarde, que a gente Sim. pensa no pós. A gente trabalha o presente, mas pensando no pós. Porque o abuso sexual na infância, gente, é algo que vai acarretar problemas emocionais lá na frente, não só lá na frente, porque a criança se sente culpada, ela se sente envergonhada, Uhum. e eu acho que, pois é, isso levanta uma outra questão, né? Você acha que as escolas deveriam ter aula, uma disciplina que ensinasse as crianças a identificar um abuso, a relatar, a falar, porque elas sentem medo, elas sentem vergonha. Você acha que existe alguma coisa que a gente possa mudar isso já na escola? Olha, muitos profissionais acreditam que a informação vai ajudar a resolver. Eu acho que até ajuda, mas a ajuda vai ser pequena. Seria mais ou menos achar que, se nós usamos máscaras na pandemia, né, nós estamos protegidos da Covid. A máscara serviu para nos proteger enquanto não tinha vacina. Quando teve vacina, tomamos a vacina e separamos a máscara. Paramos tomar banho de álcool gel e aquela coisa. O que acontece? Você imagina o seguinte: vou te passar um exemplo. Você está em casa, o seu pai fala assim: ô Monique, me presta aí R$ 2 para entrar para comprar um cigarro. Aí você fala: nossa, pai, sem dinheiro de novo, toma aqui R$ 2. Aí o teu pai, quando a camisa do Flamengo, vai na rua comprar um cigarro dele. Quando ele volta, ele vem com um pack de cerveja, tem lá, tem embaixo do braço, e com um cigarro. Assim, pai, você não estava duro? A cerveja saiu. Então,
na padaria, estava calor, aí o português tinha botado uma promoção em cima da porta da padaria. Eu vi que ele não estava olhando, peguei aqui, tá tudo certo. Mas pai, só tá de boa, ele tem muita lá. Pegou. Entrou na casa. Você ficou meio assim, passa 2, 3 minutos, chega uma viatura da PM, passa nessa rua e fala assim: moça, você viu passar um senhor com a camisa do Flamengo e um pack de cerveja debaixo do braço? Aí ele escreve o seu pai. Me diz uma coisa. Nesse momento, você vai falar assim: ah, você é meu pai, quer ver? Pai, me quer ser preso. Não vai falar isso exatamente? Vai ficar na dúvida quando for agora. Agora, imagina o seguinte: você é adulta, tem seus valores claros para você. Agora, imagina uma criança que depende desse pai, às vezes, desse avô, desse tio. Ela vê o pai conversando com a mãe, às vezes brigando com a mãe. Ela vai contar para a mãe isso. Ela vê, às vezes, essa pessoa é a pessoa que dá carinho e afeto para ela também. Como é que fica essa criança? Então, ela pode ter informação na cabeça, como você tem. É errado furtar as coisas dos outros. Você tem essa informação. Mas é seu pai que está ali. Não vai ser simples para você, pai, vem cá ser preso. Mas não, para ninguém seria. Sendo sincero, não seria simples. Você vai estar conversando com o pai, eu pago a cerveja dele, eu devolvo, mas dizer, pai, vem cá, você vai ser preso, tem um peso ali. Por que isso? Que você é desonesto? Pode ser alguma. Porque você tem valores na sua cabeça, no seu coração, mas ele é seu pai. Tem um afeto muito forte envolvido aqui, entre você e seu pai. Percebe a dificuldade? Como é que é o lugar da criança no abuso? Não é só, cara, eu sei que está errado, vou falar. Até porque, Monique, a criança não percebe o toque no corpo igual nós adultos percebemos. Porque então, menos ainda. Olha como é que é complexo o assunto. Sim, exatamente. É engraçado, né? Porque esse assunto, isso que você falou, que as pessoas não abrem o espaço para falar, para abordar, para conversar, é a primeira vez que eu estou recebendo alguém da área da saúde mental para falar sobre abuso na infância. Porque as pessoas falam, não, a gente pode falar sobre abuso, mas aquele psicológico, aquele de agressão à mulher, e ninguém quer abordar o abuso sexual na infância, porque parece que é algo constrangedor, mas não é. É extremamente impactante. As pessoas se sentem, principalmente as mulheres, quando a gente escuta que uma amiga foi abusada, uma amiga de uma irmã minha foi, ela esperando o trem para voltar para casa depois do trabalho. Ela foi, ela nunca conseguiu se recuperar daquilo. Foi uma coisa. Ninguém conseguia falar com ela. Ninguém. E nós não conseguíamos nos falar sobre o acontecido. Porque era uma coisa que mexia, que a gente não queria tocar. E a gente precisava tocar. Então não foi tocado. As pessoas não dão, às vezes, espaço pelo quão impactante é só de você pensar numa criança ou numa mulher que foi abusada na infância. E eu garanto, se a gente olhar para o lado, a gente tem uma amiga, a gente tem uma prima, a gente tem uma tia, a gente tem uma irmã que passou por algum abuso em alguma fase da vida, né? E aí, quando a gente fala de criança, aí que é mais delicado ainda. Ô, Gilberto, Congelou a imagem. A imagem congelou. Voltou. A voz está baixa. Voltando aqui um pouquinho à pergunta, né? Passa por esse abuso da infância. Quais são aí os sinais mais comuns que ela apresenta desse abuso? A sua voz ficou baixa. Tá me ouvindo, Gilberto? Tô te ouvindo, mas tá baixa a voz, está meio longe.
querido, você tá me ouvindo? Tá baixa a voz. Sua voz está baixa. Eu vou tirar você e vou conectar de novo. Vamos ver se é isso, tá? Tá. Peraí, só um minuto. Não, né? Peraí, gente. Vamos adicionar isso de novo. Vamos ver se agora vai. Não estou escutando. Roberto, querido, você não tá me ouvindo? Ué, sim, parece. Mas eu não tô te ouvindo. Vê se o seu microfone tá desligado. Não, eu não mexi em nada aqui. Tá desligado, vê. Hã? Não, tá. Desativar o microfone. Desativar o microfone. Vê agora. Oi? Alguma coisa aconteceu aí. O microfone tá ativo, tá legal. Não? Como é que ele tá me ouvindo e eu não escuto ele? Eu tô te escutando. Eu tô te escutando. Tá baixo, mas eu tô te escutando. Não aconteceu. Tenta pegar o seu fone. Eu falei do fone, mas. Aí. Me escuta agora? Me escuta? Fala aí, se eu te ouço. Me escuta agora? Me escuta? Nada agora? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me escutando? Agora eu tô te escutando. Fone, só sem fone eu não escuto. Oi? Uma mensagem aqui agora. O som está bom. Tá dizendo a mensagem ali embaixo ali. Agora eu tô escutando. Ah, então beleza. Foi, agora eu tô te escutando no fone. Vai tratar um pouco ali por causa do fone, provavelmente. Mas aí vai voltar normal, tá? Porque só assim pra te escutar, tá bom? Tá. Fala um pouquinho, né? Eu tinha te perguntado dos sinais mais comuns que uma criança apresenta quando ela é abusada. Sinais que a criança apresenta? Bom, vários, né? Ela muda, dependendo, pode depender, porque, como é que eu vou dizer? O abusador ele usa duas formas de alcançar a criança. Ou ele é agressivo com ela, ou ele é sedutor. Quando ele é agressivo, ele impõe, tipo, ele chega em casa do trabalho,
a filha está em casa, a mãe está trabalhando, ele fala assim, ó, vai tomar banho, eu já vou falar contigo no banheiro. Ela vai para o banheiro, ele vai também, abusa dela no banheiro, sai, acabou. E impõe. É um tipo. O outro dá presente, bota no colo, faz carinho, e ali ele pratica o abuso. Esses dois caminhos podem dar sinais diferentes. Por exemplo, uma criança que é abusada e tem como forma a violência, a agressividade, mesmo que verbal, ela pode evitar chegar em casa cedo, não querer ficar na companhia desse abusador sozinha, ela fica na escola até mais tarde, ela pode dormir de calça comprida, no calor que for, ela pode, como é que eu vou dizer, evitar o contato com ele, ficar perto dele, ela pode desenvolver sintomas físicos de ansiedade, já na infância ainda. Tá? Já aquela que é seduzida, ela não tem consciência clara do que é aquilo, mas ela pode reproduzir aquele toque na escola ou com os amigos. Então, o abusador toca da forma X nela, e ela tem uma sensação que não é ruim. E ela pode pegar na escola, ou no, brincando com os colegas, para que os colegas dela façam o mesmo com ela. E aí, tem um toque no corpo, que é descoberta do corpo, e tem um toque que ele vai além disso. Por exemplo, uma criança de 3 anos de idade que pede ao coleguinha, né, ou 4 de idade, pede ao coleguinha para tocar no órgão genital dela com a boca, não é normal a criança fazer isso. Ela tocar com a mão, sim, pode ser uma descoberta, mas com a boca não é. Então, isso pode ser um indício de ter sido abusado. Então, tem várias questões, né, só que são questões que diz, não é o seguinte, tipo, fez isso, foi abusado. Não é. São sinais, né, que muitas das vezes passam despercebidos pelos responsáveis. Pai, o vizinho, a própria mãe não consegue ficar. Sua Tá voz está ruim aí o som? agora melhorou. Fala mais alto. Gente, não sei o que está acontecendo. Tá me ouvindo agora? Tô. E aí o abusador, às vezes, ele está dentro da nossa casa e a gente não faz, né? A mãe acaba não conseguindo ali identificar N histórias. Existem vários livros sobre abusos infantis, tá? Coronel que raptava crianças, um livro nacional, um autor nacional, que fala de crianças que foram raptadas por um coronel da Polícia Militar e que eram abusadas, usadas para pedófilos. Um livro fortíssimo, vale a pena ler para quem tiver estômago. Agora, ô Gilberto, como é que esse abuso pode impactar ali da, da ao longo do tempo? A fala ficou cortada, a pergunta ficou cortada. Em momentos que o som sumiu. Repete de novo a pergunta. Agora vai. Tá me ouvindo? A voz some. Você fala, a voz fica. Eu não consigo escutar ele. Oi, Gilberto. Te ouvi agora. Mas eu não escuto ele. Eu não sei o que é. Hã? Não estou conseguindo ouvir o Gilberto. Agora eu te ouvi. Oi?
Eu não sei o que pode ser, eu estava te ouvindo, mas perdi o fone aí, eu não sei o que eu ouvi. É. Eu não Porque o sei o fone, que pode ser. o fone está habilitado aqui. Quando Vocês clica estão nos três ouvindo o pontinhos, Gilberto? Pessoal que está aí na live, vocês estão ouvindo o Gilberto falar? Será que é? Mas sei, sei mesmo. Peraí. Ai, desculpa. Ai, Gilberto, sei o que eu posso fazer para ajudar nesse áudio. Eu desativei tudo aqui, tá tudo desativado, não tem nada ativado. Porque quando a gente liga o Bluetooth, ele fica travando. Ai, gente, não sei. Eu vou fazer o seguinte. Peraí, vou sair. Vou sair e reiniciar. Peraí que eu já volto, tá, Gilberto? uhum, tá? Falar com o Gilberto. Fala alguma coisa, Gilberto. Oi, tudo bom? Me escuta, né? Ah, o som agora voltou até melhor. Muito bem, agora a gente vai conseguir bater um papo, que bom. Eu já estava achando que a live tinha sido travada por causa da palavra abuso sexual, mas não é não, agora eu estou te escutando direito. Muito Maravilha. bem. Depois eu junto com a outra parte que ficou salva, tá? Tá, beleza. Beleza. Muito bem. Agora, a gente estava falando sobre os fatores, né, que uma vítima de abuso na infância acarreta aí ao longo da vida. Fala para a gente novamente o que você estava nos explicando. Bom, ao longo da vida, o que acontece? A criança, como o abuso acontece dentro de casa, ele é praticado por pessoas que têm um vínculo afetivo com a criança. Né? Então, o padrasto é um tio, é um avô, é um pai. E isso vai interferir como? Na confiança que essa criança vai estabelecer com os adultos. Porque se o pai ou o avô, que é uma figura importante na estrutura familiar, deveria ser protetiva, abusou dela na infância, como ela vai poder confiar no masculino? Como ela vai interagir com as pessoas? E o pior de tudo, o que acontece? Às vezes a criança é abusada, ela tenta se contar com algum adulto responsável, uma tia, uma avó, e essa pessoa não escuta a mensagem da criança. E aí o que acontece? Não dá importância. Ou não dá o total crédito. Ou pior, às vezes diz que não pode ser assim, está mentindo. O que acontece? Essa criança vai levar isso para a vida inteira. Algumas conseguem crescer e sendo esse abuso não tão pesado. Toca a vida dela.
outras não conseguem. E aí viram adultos com dificuldade em relacionamento com o masculino, com dificuldade de amar, que não quer se entregar, sentindo uma pessoa envergonhada, uma pessoa que se sente culpada, às vezes uma pessoa suja, e etc. E muitas delas chegam a desenvolver doenças, né, transtornos, tipo ansiedade, depressão, chegam até a tentativa de suicídio ou até mesmo ao suicídio. Então, o abuso deixa marcas no passado e no futuro. Só que essas crianças, quando crescem, esquecidas. Por isso que a temática, o tema, né, são mulheres invisíveis. Ficam invisíveis de fato. Elas ficam invisíveis para a sociedade. Estavam na época do abuso, já que a Maria falou, ficam para a sociedade quando crescem, e muitas das vezes ficam para elas mesmas. Não se reconhecem integralmente. Porque a parte dela está desensibilizada por conta do abuso da infância. O pior de tudo é o seguinte, que é possível ressignificar essas passadas, permitir que elas percebam uma diferenciada. Por exemplo, ela não pode apagar o que aconteceu. Ela consegue ressignificar aquelas histórias, ela consegue tocar a vida dela de forma diferente. É possível fazer isso. Pois é. Dentro aí, né, de, por exemplo, hoje qual é a faixa etária que você atende, ô Gilberto? Hoje eu só atendo adolescente, de 15 anos para cima, e adulto até não precisa ter. Bem, e a tua, eu não sei como é que vocês chamam, né, cartela, suas pacientes, elas são, a maioria, mulheres? Você trabalha com homens também? Também, trabalho com homens também. A minha temática, hoje, focando no tema, esse grupo de mulheres abusadas. Mas eu atendo mulheres, homens, adultos, pode não. Ah, muito bem. E os atendimentos, eles são presenciais e online? O tema do abuso ele deve ser presencial, porque é um tema muito pesado, né? Em algum momento, eu vou ter que trabalhar essas emoções dos clientes. Não vou fazer isso de forma virtual. Porque, veja bem, na live já deu problemas. Tem mais um atendimento em que a cliente está na emoção de relatar a história dela e o som, a cliente cai, fica ruim, quer dizer, não tem como ser. Então, esse tipo de caso é presencial. O que pode acontecer é fazer uma forma híbrida, parte presencial, parte online. Isso é possível. Mas a questão mesmo, o atual tema tudo, deve ser presencial. Muito bem. Agora, entrando um pouquinho mais nesse lado terapêutico, né? Quando uma mulher procura ali ajuda, como você falou anteriormente, às vezes ela identifica na própria terapia que tudo que ela está vivenciando, sentindo, colocando para fora, vem de um abuso lá na infância. Como é que a terapia ela pode, de repente, auxiliar, ajudar essas mulheres justamente nessa reconstrução da vida após vivenciar esses traumas? Bom, no primeiro momento, o terapeuta escuta. Ela vai falar o que ela pouco falou ou nunca falou. Então, é escutar. É escutar e acolher. Após escutar e acolher, esse é o processo dela conseguir olhar para essa história. Porque, veja bem, não é somente olhar para a história. Eu cheguei mais cedo, minha mãe não estava em casa, aí meu pai chegou, me agarrou, assim. Não é só isso. Qual foi a emoção que está linkada? O que ela sentiu depois? O que ela sentiu durante? Isso é um trabalho bem pesado. Porque ela vai trazer para o presente a emoção que está lá de trás. Por isso tem que ser presencial, não tem como fazer isso online.
E aí, ao trazer, ao relatar, e ao ser escutada, ao ser acolhida, ela começa, esse almoço dela, daquela raiva que está guardada, aquele ódio que está guardado, ou até aquele amor, que muitas das vezes o abusador que é sedutor, ele dá presente, ele leva para passear, é um cara que está acolhendo aquela criança com segundas intenções. E aí a criança fica mais confusa ainda. Eu adorava aquele meu pai, ele fez isso comigo, como é isso? Imagina uma criança, já é complexo isso de da criança nessa história. Por isso que, ao falar, e ela começa a ter emoções, aí vem o resgate. Por que eu falo isso? Uma mulher que é insegura. Ela é insegura, e eu começo a entendê-la aqui no consultório. Em dado momento, ela se dá conta que essa insegurança veio de questões de abuso lá atrás. E ela se dá conta também, por exemplo, que ela é insegura no trabalho com o chefe do colega dela, que são figuras masculinas. Aí começa a trabalhar essas questões do trabalho dela, para lidar com o chefe, no sentido de não ficar traumatizado, de aprender a dizer não para o chefe, aprender a dizer não para o masculino, e daqui a pouco ela vai se fortalecendo para conseguir trazer a história do passado do presente e lidar com ela. E se posicionar como a mulher que ela é. São mulheres fortes pra caramba. São guerreiras. São guerreiras. Só que eu não consigo que tem. Porque para passar pelo que passaram, você imagina que é uma criança sentada, com festa de final de ano, da família, o avô abusa. Aí, tem uma festa do turno de período, não, fala com o avô. Eu não quero. Vai, me escuta, fala com o seu filhinho. Vai lá, senta no pau dele, dá um abraço nele. O que é isso para criança? Sabe? Porque sentando com o pessoal que ele abusa dele. Não tem nem vendo. Ela carregar isso com ela a vida inteira. É complexo. É uma pessoa. Só que essa história é uma força dessa história. No consultório, ela vai usar esse potencial para conseguir lidar com a história, entender essa história. E perceber que foi no passado. Aconteceu, não tem como apagar a história, for ressignificá-la. E aí sim ela consegue, no caso dela, uma diferença. Sim, exatamente. E a vítima, gente, ela se sente tão culpada, ela se sente tão envergonhada, que ela passa anos sem nunca ter mencionado o ocorrido. Ela pode vivenciar o abuso na infância, na adolescência ou na própria fase adulta. E ela se sente tão envergonhada, com medo, com insegurança, que ela não consegue lidar nem de forma terapêutica, nem procurar ajuda, porque só dela falar sobre o abuso, ela já começa a chorar, já começa a se sentir nesse local de eu fui a culpada. Então, as vítimas, elas precisam também passar por esse processo de que, olha, não é culpa sua. Elas precisam se conscientizar de que a culpa não é delas. Que ela não foi a roupa que ela usou, não foi o que ela falou, foi o que ela vivenciou e que a culpa não é dela. Você acha que isso acarreta justamente essa, né, não procurar ajuda? Por que muitas mulheres ainda hoje, com tanta informação, você acha que é medo, você acha que é vergonha, você acha que de denunciar, às vezes, o abusador na fase adulta, porque a criança não vai denunciar. A criança ela vai mostrar os sintomas, os sinais, mas ela não vai denunciar. Mas quando a gente está falando de uma adolescente, por exemplo, de 14, 15, 16 anos, que às vezes muda o comportamento para não denunciar o abusador, que a gente tem muito disso também. Você pode ver que o comportamento da adolescente muda quando ela sofre um abuso. E aí as pessoas acham que é rebeldia, que está vivendo essa fase dos hormônios. Tudo tem uma justificativa. E aí esse silêncio. Por que você acha que a gente, né, nós mulheres, temos tanto medo, tanto nos sentimos tão inseguras para procurar ajuda?
o assunto é um tabu. A grande questão é essa. O assunto é um tabu. E o tabu não admite reflexões, questionamentos, simplesmente punição. Então, o que acontece? Enquanto for tabu, tem que ser refletido, tem que ser discutido. A nossa sociedade precisa discutir e debater esse tema. Porque aí o tema debatido, as pessoas vão ouvir falar, vai contínuo. Vai aparecer a vontade de fala, e os pais vão ficando mais atentos. Então, a mulher, ela guarda muito isso, porque ela tem medo de ser humilhada, de ser desacreditada, de ser taxada, você foi jogar, você deu mole, você... Então, tem mil sentimentos que atravessam essa mulher, enquanto ela não consegue falar. Então, ela guarda, ela não se dá conta de quanto ela está trazendo, mas isso é, quando ela está colocando questão negativa dentro dela. Tanto é que uma das clientes que eu atendi até agora, me consultório, dizendo que o abuso está me fazendo mal até hoje, eu quero ser tratado. Chegaram com demandas de ansiedade, depressão, baixa autoestima, relacionamento, vivendo relacionamentos abusivos. E aí, no processo terapêutico, o abuso funciona. Quando vem à tona, tipo assim, tem questões que linka para esse lado, aí começa todo aquele processo em que ela vai poder falar, ouvir, posicionar, se fortalecer enquanto pessoa, enquanto mulher. Ela vai crescendo, a força da minha floresta, ela vai crescendo. Aí é um processo muito lindo de acompanhar. É muito lindo ver essa mulher que entrou aqui baixo, lá embaixo, começar ela a crescer. Nossa, Florescer. é isso. Eu vivo, nossa, está crescendo, está indo, está indo. Claro, é um processo doloroso. Não é fácil, não é simples. Não é 2 mais 2 é 4, não. É doloroso. Mas quando ela atravessa essa fase, muitas das vezes, alguma fala assim, é porque eu falei isso assim, você não me entendeu. Tá. Mas e agora? Eu entendo que você não tem aprendido. Então, ela traz um relato e tem aquele detalhe. Quando essa cliente toma um relacionamento com um parceiro, com um homem, com um masculino, eu não sou masculino. De alguma forma, eu acabo, eu aqui atendendo, mas eu não posso ela me vê também nesse lugar. Eu gosto do grupo abusou dela. E ela faz essa separação, é um desafio. Eu fiquei contigo aqui no atendimento, foi um desafio. E você me confrontou, eu ficava com raiva de você. Mas o que eu percebo é importante você me confrontar e eu ter a capacidade de confrontar você também. O que é isso? Eu sentia para o masculino, deixava a cabeça do masculino. Eu pude colocar você e dizer que eu não gostei, e fiquei com raiva de você, eu sou forte. Porque ela confrontou e aí o processo tem andamento. Nossa, é muito lindo. Né? Como ela chega, quando ela sai também, melhor ainda. Quando ela sai, toca no dela, dá vídeo para ser ela. Isso tem preço. Né? É como se ela novamente na própria cura as nossas dores, a nossa luz interna ela volta a acender. E esse processo de curar, né, sejam abusos, traumas, perdas, ele é muito importante, inclusive para o autoconhecimento. Terapeuta, o homem tratando de mulheres que sofreram na fase adulta ou na infância. Como é que funciona essa confiabilidade? Porque elas se sentem seguras. Existe quando a gente vai procurar uma ajuda. Eu sei que mulheres não se sentem seguras com outras mulheres para falar principalmente sobre abuso, porque elas têm medo do julgamento. Nós, mulheres, nos julgamos muito, né? E isso, de repente, não aconteça numa terapia onde é feita por homens.
mas, ao mesmo tempo, tem um outro lado que ela pode fazer uma referência, pô, não vou falar sobre abuso, o meu abuso com um homem, porque foi um homem que me abusou e etc. Como é que um terapeuta homem com vítimas, essa confiabilidade, esses relatos, como é que isso funciona na prática, o Gilberto? Bem, olha só, eu vou repetir essa pergunta e vou até encerrar, porque o cliente das 8 horas já chegou. Aqui está tocando o interfone ali. Então, o que acontece? Veja bem, ao mesmo tempo que ser masculino pode atrapalhar para algumas, para outras ajudam. Por quê? Elas vão estar diante do masculino, numa sala fechada, né, e abrindo o coração. Quando ela vence esse desafio, ela fala, caraca, é possível ser franca com o masculino? Ele me escutou, ele não me criticou, não me julgou. Então, isso já abre o campo dela. Várias vezes falam, Gilberto, você foi um desafio. Alguma fala, Gilberto, não fui com a sua cara. Eu te vi, achei você esquisito. Mas como começou o atendimento, eu vi que você ficava diferente. E aí é o acolhimento. Quando eu atendia crianças, acolher crianças, você interagir com crianças, você é uma dúvida, porque essa dúvida, essa criança tem uma coisa machucada. Então, eu vou olhar para essa criança primeiro, vou achar, poxa, não estou vivendo. E eu me interajo muito bem com criança. É simples para mim interagir com criança, interagir com mulheres adultas que foram abusadas. Eu conheço esse universo. E aí eu sei me posicionar. Então, quando você começa nessa. Tipo assim, o jeito de falar, palavras que como é que eu vou dizer? A forma de respeitosa de perguntar, de abordar os temas. Isso tudo cria um clima de confiança. E aos poucos, ela vai relendo. Eu não chego de cara que eu já abusava. Não existe. Parece como sutil até o ponto da gente desculpa aqui. Aconteceu assim, assim, assim. Não, você quer falar sobre isso? Quero. Então, você conseguir. Não quero falar. Tudo bem. Tudo contigo. E quando você entender que é o momento certo, faz aqui para terapia. Vamos continuar o processo terapêutico, mas isso aqui quieto. E aos poucos ela vai ajudando. Ela é sempre respeitada. O dela é respeitado. O mundo dela é respeitado. O que ela pode falar é respeitar. Isso aconteceu quando eu atendi a criança. Por quê? A criança estava na pressão. Fala, eu falo, fala o que você quiser falar. Quando quiser falar, e elas iam brincando e falando, se colocando e tal, e tal. Ou seja, esse respeito ao acolhimento eu trago para a mulher. E funciona muito bem. Porque elas vão trazer a história do passado, do momento que ela foi despertada. Ela está falando com o masculino, desse masculino. Então, aquele inicial que era fator passar, acaba aproximando. E ao se aproximar, ela interage com o adulto como criança. Fazem cara feia para mim, alguma quer sair da sala, vai embora, abre a porta, vai, eu tenho que fazer isso. Depois, desculpa, não tem que desculpa para você. Eu quis fazer. Esse espaço me torna coisa assim, cara, que eu posso fazer tudo. Não, tem limite, bem delimitado limite. Mas ela tem espaço para se manifestar para frente. E ao fazer isso, ela se fortalece. E ao se fortalecer, ela cresce, ela nossa, isso que eu falei. É um tema difícil. O som está atrapalhando a forma de outro. É tão complexo o tema que está atrapalhando. É punk, né? Tem todo um amparo, todo um preparo. Ô, Gilberto, você falou ainda há pouco aqui o quê? Que não sei quem chegou. É o cliente das 8. Ele vai fazer entrevista, não? Eu tenho que atender. Tô ali. Poxa, gente! Olha, eu prometo que eu vou trazer o Gilberto aqui de novo para a gente bater esse papo justamente sobre esse amparo às mulheres invisíveis, para a gente entender também mais profundamente esse termo de mulheres invisíveis e mais sobre abusos, tá?
O Gilberto vai ter que atender, então a gente vai ter que parar a nossa entrevista, mas a primeira parte e essa segunda parte, elas vão ficar gravadas de maneira única aqui no canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon, TikTok, Kawaii e Instagram. Gilberto, com todos os imprevistos, você foi muito paciente, muito solidário. Eu só tenho que te agradecer e desejar todo sucesso para você, tá? Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui falando desse tema, um tema que não se fala, né? Mas eu sou teimoso, eu sou insistente em falar desse tema. Então, uma hora minha voz vai chegar em algum lugar e as pessoas vão conseguir entender que é importante debater sobre isso. Aí as propostas vão mudar. Tá bom? Muitíssimo obrigada. Quero agradecer a todo mundo que vai assistir depois, que ficou aqui com a gente. Já já eu volto com mais bate-papo. Beijo. Obrigada, Gilberto.